Fala família do Scope, tudo bem com vocês? Meu nome é Kelly, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês nessa nossa aula do Bases. Eu sou casada com o Pedro Henrique, sou membro aqui da família do Scope. Atualmente a gente lidera o grupo de louvor aqui da nossa casa e a gente já caminha com Jesus aí há alguns anos. Então tô muito feliz de compartilhar a palavra com você. Então se você tá pronto, pega aí sua Bíblia, pega um bloquinho para você também anotar e vamos para mais uma aula do Bases. E o tema da nossa aula hoje ele é bastante abordado em pregações, nas músicas, a gente já está bem acostumado a ouvir sobre o tema de hoje, mas antes de eu te falar especificamente, talvez você já entrou nessa aula e já sabe qual é o tema, mas antes de eu falar aqui mesmo qual é o tema de hoje, eu queria te fazer uma pergunta que vai ser muito importante para o que a gente vai conversar aqui hoje. Quando eu te falo quem é Deus, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Qual é a primeira palavra que vem na sua mente? Talvez a primeira coisa que vem à sua mente quando a gente fala quem é Deus para você, seja Deus é Senhor, Deus é Criador, Deus é soberano, Deus é justo. E todas essas características, todos esses atributos de Deus são verdadeiros. Todos eles realmente são expressões de quem Deus é. Mas hoje nós queremos falar sobre um atributo de Deus que é o mais importante de todos, e que é Deus é Pai. Então a nossa aula de hoje no Bases é sobre paternidade. E é um tema, assim, super importante para a gente poder abordar, porque ela vai afetar todas as áreas da nossa vida. Sabe, se a nossa resposta para essa pergunta de quem é Deus estiver distorcida, tudo ao nosso redor vai estar distorcido. A maneira com que nós mesmos nos vemos, a maneira com que a gente vê o nosso próximo, a maneira com que a gente interage com os outros. Por isso que eu te disse que essa primeira pergunta é muito importante. Se, quando eu te pergunto quem é Deus para você, você tem uma imagem talvez um pouco difícil de quem Deus é, talvez uma imagem meio distorcida de que Deus é um cara bravo, de que Deus é um ser que está distante, ou que Deus é só uma força mística, isso vai afetar o seu relacionamento com Ele em todos os aspectos e com as pessoas que estão ao seu redor, a maneira com que você toca a sua vida no geral. Então hoje eu quero que você abra a sua Bíblia para a gente poder ler o texto base para a nossa aula de hoje, que está lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15 ao 17. Então é Romanos, capítulo 8, versículo 15 ao 17, que diz o seguinte: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. E agora no próprio capítulo 8, eu quero que você vá comigo lá um pouquinho mais para frente, para o verso 28 e 29, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E sabe quando eu te digo que essa é a principal característica de Deus, que é ser pai, você talvez pode falar, nossa, será que é essa mesmo principal? Ele não é um criador tão poderoso, ele não é senhor, ele não é soberano? Mas pensa comigo, todos esses atributos de Deus tinham sido revelados já no Antigo Testamento. O povo de Deus sabia que ele era poderoso, porque lá atrás, lá com Moisés, nas 10 pragas do Egito, eles viram a mão forte de Deus em ação. Então eles sabiam que Deus era poderoso, eles sabiam que Deus poderia abrir o Mar Vermelho, enviar as 10 pragas do Egito, então eles não tinham dúvida. Eles viram fogo cair do céu junto com Elias, eles não tinham essa dúvida. Eles sabiam que Deus era criador, porque eles tinham um registro lá de Moisés, do Pentateuco, que Deus criou todas as coisas, de que ele tinha feito todos os animais, todas as aves, tudo que a gente vê ele tinha criado. Então eles também sabiam que Deus era criador. Eles sabiam que Deus também era juiz, porque por várias vezes Israel pecou, errou e houve consequências sobre aquilo que eles fizeram. Então vários desses atributos de Deus já haviam sido revelados no Antigo Testamento, mas tinha um atributo em questão que ainda não tinha sido revelado de uma forma tão sublime e que foi o atributo que Deus resolveu revelar através de Jesus, que era esse atributo de ser pai. Pensa, quando Deus escolheu enviar o único filho dele, o Deus encarnado, ele escolheu revelar essa característica dele, que ele é pai. Então nós precisamos saber que
essa é a principal maneira com que nós devemos enxergar Deus. Ele é sim Senhor, Ele é soberano, Ele é Criador, Ele é juiz, Ele é todas essas coisas. Mas o pontapé inicial do nosso relacionamento com Deus tem que ser a partir disso, saber que Ele é Pai. E o próprio Jesus nos ensinou de que essa é uma característica muito importante em relação ao nosso Deus, porque quando Ele vai nos ensinar a orar, lá em Mateus 6, como que Ele nos ensina? Pai Nosso. A maneira com que a gente pode se referir ao nosso Senhor, ao nosso Deus, nas nossas orações, é chamando Ele de Pai. E em Mateus 6, na tradução, como você provavelmente deve saber, essa palavra Pai está lá como Abba, que é essa maneira com que um filho pequeno chama o Pai. É uma forma carinhosa. Então, Deus é esse Deus que é Pai. Mas assim, nós todos temos uma característica de sempre projetarmos as imagens que nós temos. Então, voltando àquela questão que eu falei no começo, se a nossa imagem, se a nossa visão de quem Deus é estiver distorcido, tudo ao nosso redor vai estar distorcido. E hoje a gente vive num país em que essa imagem de paternidade, infelizmente, é muito distorcida. Talvez você ou você conhece alguém que não teve pai presente na sua vida, que teve um pai não muito legal, que se divorciou, ou talvez você nunca conheceu o seu pai, talvez você nem tenha o nome do seu pai lá na sua certidão de nascimento, porque ele não quis te assumir. Então, no nosso país, essa imagem da paternidade, infelizmente, é muito distorcida. E com essa característica que nós temos de fazer essa projeção, quando eu te falo que Deus é pai, talvez isso crie um bloqueio em você. E você fala, Deus é pai, mas eu não tive uma boa experiência com o meu pai, ou eu nem sei o que é pai, porque o meu pai nunca esteve presente na minha vida. E isso pode afetar a nossa caminhada com Deus, se a gente ficar sempre projetando essa imagem que nós tivemos do nosso pai terreno para o nosso pai celeste. Mas uma coisa que a gente tem que terminar esse vídeo também sabendo é que Deus é pai, mas ele não é como nosso pai terreno. Hoje a gente vai discorrer durante essa aula falando sobre isso, de que independente das experiências que a gente tenha tido com o nosso pai terreno, a gente tem que saber de que o nosso pai celeste é perfeito, de que ele não é parecido com o nosso pai terreno. E por mais que se você teve um pai super bom, um pai amoroso, um pai presente, participativo, pensa que o Deus Pai é muito, muito, muito melhor do que isso, infinitamente melhor, por mais que pareça ser impossível para você ter um pai melhor do que seu pai terreno. Sim, Deus é muito melhor, Ele é infinito em graça, Ele é infinito em amor, e hoje é sobre isso que a gente vai falar. E uma coisa que também a gente precisa saber é que talvez esse assunto sobre paternidade seja tão delicado para algumas pessoas, para você mesmo, que às vezes a gente não quer tocar tanto nesse assunto, a gente quer seguir a nossa vida com Deus, deixando isso de lado, servindo Ele como um bom servo, obedecendo Ele, obedecendo todas as suas leis, todos os seus mandamentos. Mas se a gente não tiver essa identidade de filho afirmada no nosso coração, a gente nunca vai conseguir desfrutar de um relacionamento de abundância com o nosso Deus. A gente nunca vai conseguir viver uma vida plena se a gente não entender que Ele é Pai, se a gente não viver como filho. É como eu te disse, Ele escolheu enviar Jesus nesse formato de filho. Jesus foi esse homem perfeito que viveu uma abundância em todas as suas áreas, que viveu a plenitude. Então, se nós queremos ser como Jesus, nós precisamos entender de que Deus é Pai, nós precisamos realmente ter essa identidade afirmada no coração, que nós somos filhos de um pai bom, que não é como o nosso pai terreno. Eu vou te dar um exemplo de como a gente acaba sempre espelhando as experiências que a gente teve, assim, de uma situação para outra. Vamos supor que você fez uma sociedade com uma pessoa que chamava André. Tudo bem. Você foi, encontrou esse cara, super amigo seu, vocês resolveram abrir um negócio juntos. Vocês fizeram uma sociedade, vocês investiram uma grana ali e estava dando certo, estava indo super bem. E um dia do nada, esse André deu no pé, levou o dinheiro que você também tinha aplicado ali naquele projeto, naquela sociedade, levou o dinheiro dele, sumiu, te deixou com dívida da empresa que vocês tinham aberto, deu no pé, você nunca mais viu o cara. E aí foi aquela situação super traumática, você ficou talvez com dívidas para pagar e ficou anos pagando aquilo e pensando, aquele bendito daquele André, se não fosse ele, olha o que ele fez, olha que situação que ele me deixou e fugiu e agora tá vivendo uma outra vida e eu fiquei aqui com um problema. Beleza, passaram-se anos, você passou por essa situação, superou
E um belo dia na sua vida, aparece uma outra pessoa que se chama André. Nada a ver com aquele primeiro. Uma outra pessoa de outro lugar, completamente diferente. Vocês se tornam amigos e um dia ele te oferece: olha, o que você acha da gente abrir uma sociedade? De primeira, qual que é a sensação que vem? Abrir uma sociedade com o André de novo? Ah, não é um bom presságio. Acho que não seria legal. Você já vem aquele sentimento, todo aquele sentimento lá de trás, vem à tona na hora. Por quê? Porque a gente fica fazendo essas conexões, essas projeções. E se a gente teve uma má experiência com o nosso pai terreno, se a gente fica afirmando que Deus é pai, automaticamente a gente fica também projetando essa imagem para o nosso pai celeste. E a gente não consegue desfrutar desse relacionamento como deveria ser. Então, mais uma vez, Deus é pai, mas não é como nosso pai terreno. E eu quero dar aqui alguns exemplos de pais que a gente pode ter tido, pais terrenos que a gente pode ter tido, e que realmente afetam diretamente nessa maneira com que a gente vê o nosso Pai Celeste. E talvez, muito provavelmente, você se enquadre em alguns desses 3 exemplos que eu vou te dar, se você teve um pai não tão legal assim. Se você teve um pai muito bom, glória a Deus por isso, porque infelizmente na nossa nação hoje é difícil ter bons exemplos de pais presentes, amorosos, que estão sempre ali com seus filhos. Mas se você teve, glória a Deus por isso, saiba que você já está um passo à frente já para desfrutar melhor do seu relacionamento com Deus. Mas se você não teve, também não tem problema. Se seu pai foi um pai difícil, se o seu relacionamento com ele sempre foi complicado, se você nunca conheceu ele, você pode ter certeza que a graça de Deus está liberada sobre você e que você pode, com certeza, desfrutar de um bom relacionamento com Deus. Você pode, com certeza, sair dessa zona de, talvez, travamento, não sei nem se eu posso usar essa palavra, essa zona de talvez bloqueio dessa área. Em nome de Jesus, isso vai ser liberado hoje, depois dessa aula, e você com certeza vai dar um testemunho disso daí. E então o primeiro exemplo que eu quero dar de um pai terreno que você pode ter tido é o pai autoritário. É talvez aquele pai que te criou num contexto assim militar, sabe? Às vezes o seu pai mesmo foi um militar e ele era aquele cara bem severo, bem secão, que não tinha muito essa coisa do toque físico, não te abraçava, não te falava eu te amo, que era aquele pai que você só ouvia ele te chamar se fosse para te dar um pitão daquele, se fosse para te dar aquela chamada de atenção. Você nunca ouvia ele te chamar para conversar, para estar perto, para ter um tempo juntos ali mesmo de relacionamento. Era aquele pai que só te chamava para repreender, para perguntar: foi você que fez isso? Cadê você? Por que você não tá fazendo a sua obrigação? Que nunca estava celebrando as conquistas com você, mas talvez só procurava aquilo que você estava fazendo de errado, e quando você acertava, não te dava o reconhecimento talvez que você esperava. Talvez o único toque que esse pai te deu foi talvez de uma surra mesmo, nunca te deu um abraço, talvez só te chamou para te bater. E a gente começa a pensar que Deus é assim. Por ter essa projeção que a gente faz, a gente começa a pensar que Deus é esse cara mau. A gente começa a pensar que Deus é esse cara que tá lá em cima, só esperando a gente errar. Que tá lá em cima assim: ah, sabia que ia errar de novo. Ah, mas eu sabia que eu não podia confiar nele porque só faz besteira. Que nunca vê a nossa vontade de acertar. Talvez você ache que Deus é esse Deus que fica lá só querendo nos punir, só querendo nos repreender, só fica lá: ah, não cumpriu tal lei, não cumpriu tal mandamento, então agora eu vou te castigar. Ah, não, você nunca vai ser suficiente, você nunca vai ser bom o suficiente para mim. E não é assim. A gente tem que entender de que nós não temos um Pai Celeste que é assim. Por mais que talvez essas ocasiões tenham te marcado na sua relação com seu pai terreno, hoje nós vamos sair daqui sabendo que o nosso Pai Celeste não é assim. Ele não é um pai autoritário, ele não é um pai mau, ele não é um pai que está querendo ver o nosso erro sempre, que se alegra até talvez quando a gente erra. Não, Deus não é esse tipo de pai. E o segundo tipo de pai que talvez você pode ter tido é o contrário do pai autoritário, que é o pai permissivo. Aquele pai que, nossa, talvez seus amigos adoravam seu pai, porque o seu pai deixava você sair a hora que você queria, voltar a hora que você queria. Ele não sabia quem eram seus amigos, ele não se importava muito em saber o que você fazia na escola ou com quem você andava. Para ele era assim: ah, tá bom, quer sair? Toma aí R$50, vai lá,
não perguntava com quem você ia, com quem você voltava, que horas você chegava, não se interessava por saber como que você estava na escola. Ele realmente só ia deixando você fazer o que você queria. Era aquele pai que talvez falava pra você assim, quando a gente chegar em casa você vai apanhar, hein? E chegava em casa e não apanhava nada, nunca te deixava de castigo. Sempre tudo acabava em pizza. Parecia que era um pai super legal, parecia que era um pai que, nossa, te deixava fazer tudo, que te amava muito porque te deixava fazer tudo. Mas na verdade isso não é amor. Um pai que permite o filho fazer tudo, na verdade, não o ama. Porque se um pai de uma criança de 3 anos de idade, quando o filho dele pedir, pai, me dá a chave do carro, ele der, ele não tá sendo um pai amoroso. Porque ele tá entregando algo na mão do filho dele que vai poder matar ele. Então, um pai que sempre fala sim não é um pai que ama. Um pai que nunca cumpre o que fala que vai te punir por alguma coisa, que vai te corrigir por alguma coisa e nunca corrige, não é um pai que ama. É um pai que, na verdade, não tá se importando muito, ele só não quer que o filho dê trabalho pra ele. E talvez você teve essa experiência de um pai que sempre te deixou fazer tudo o que você queria, que não se importava muito, que sempre deixava você ir na casa de quem você quisesse, ficar quantos dias você quisesse na casa da pessoa e ele nem ligava. E na verdade, essa não é a expressão de Deus, do nosso Pai Celeste. O nosso Pai Celeste não é esse pai permissivo. E às vezes, se a gente teve essa experiência com o nosso pai terrestre, a gente pode pensar, mas Deus é pai, então ele é bonzinho. Então um Deus que é pai não pode ter criado o inferno. Um Deus que é pai não vai punir os filhos dele. Essa coisa de juízo final, acho que é só uma alegoria. Isso não existe. Todo mundo vai para o céu, todo mundo vai ter um lugar de descanso. E na verdade não. Quando Deus fala, ele cumpre. As coisas com Deus não acabam em pizza. Pode parecer às vezes que o que ele planejou está demorando muito para se cumprir, mas você pode ter certeza que aquilo que ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Quando Deus disse para Noé que ele ia mandar o dilúvio, ele não ficou só na conversa. Noé construiu a arca e quando foi o tempo determinado, o dilúvio veio e matou todas as pessoas que estavam na terra e apenas a família de Noé ficou viva. Então o que Deus fala, ele cumpre. E ele é um pai que vai nos corrigir também, porque ele sabe o que é melhor para nós. Ele quer nos ver crescer, ele quer nos ver desenvolver cada dia mais. Ele não vai deixar a gente fazer tudo que a gente quer, dar sim para tudo que a gente pedir. Porque se Deus falasse sim para tudo que a gente pediu, provavelmente todos nós, ou muitos de nós, já estaríamos mortos. Porque a gente já pediu tanta coisa que nos faria tanto mal. E Deus, por ser um pai bom, por ser um pai realmente amoroso, falou não para nós, que a gente está aqui hoje. Então, Deus não é esse pai permissivo. A gente precisa saber disso. E o terceiro exemplo que a gente tem é de um pai ausente, que talvez é a realidade de muitas pessoas. Um pai que, como eu disse no início, talvez nem te reconheceu, nem colocou o nome dele na sua certidão de nascimento. Um pai que talvez abandonou a sua mãe quando a sua mãe soube que estava grávida de você, foi embora, ou logo quando você era pequeno. Ou talvez um pai que faleceu quando você era muito novo, ou talvez faleceu de uma maneira muito abrupta, muito de repente, assim, na sua vida. Ou talvez até um pai que estava na sua casa, que conviveu com você, que convive com você, mas que estava lá só de corpo presente. Era um pai que não estava realmente ali participando, que não era um pai realmente ativo. Sabe assim, quando o pai nem quer saber dos negócios do filho direito, ele tá ali, mas ele tá tão preocupado com o trabalho que você chega para mostrar algo para ele, que você chega para contar algo do seu dia para ele, ele nem te escuta. Ele escuta por um lado, solta pelo outro, tá conversando com outra pessoa, com algo da empresa que é muito mais importante. O filho vem mostrar, olha pai, olha o meu desenho. E ele, não, tô muito ocupado, tô fazendo outra coisa. Então muitos de nós talvez teve essa experiência de ter um pai que não estava lá, que não estava lá para suprir. Talvez se seu pai foi embora ou se você nunca conheceu o seu pai, talvez a sua mãe tenha passado por situações bem difíceis de sustentar a casa sozinha, talvez tenha faltado recurso, talvez tenha faltado alimento, porque o pai que era o provedor não estava lá. E a gente muitas vezes coloca essa imagem em Deus. A gente acha que Deus é esse pai que algum dia vai desaparecer da nossa vida, que a gente nunca vai poder contar 100%, porque vai chegar um determinado momento em que ele vai embora, que ele vai sumir, que ele vai morrer, ou que talvez você nunca
consiga acessar ele. Sabe o que acontece com muitas pessoas que tiveram essa experiência de um pai ausente? Pelo pai, às vezes, estar presente de corpo na família, mas nunca está se importando mesmo. E a pessoa sempre queria ir lá mostrar algo para o pai, interagir com o pai e o pai não ligava. Quando ela vai se relacionar com Deus, ela pensa, mas será que eu vou orar sobre isso? Meu pai é tão ocupado, Deus é tão ocupado. Será que ele vai se importar em saber de um probleminha que eu tô tendo no meu trabalho? Não vou incomodar ele com isso. Porque talvez você teve essa experiência de um pai que não queria saber dos seus problemas. Ele estava preocupado com coisa grande, ele estava preocupado com a empresa dele e não estava se importando com o seu dilema na escola ou com o seu desenho ou com o trabalho que você tinha para entregar. E talvez a gente também ache que Deus é esse pai que vai faltar na provisão. Que quando a gente realmente precisar da provisão, quando a gente realmente precisar de algo, ele não vai estar lá para nos suprir. Ele vai desaparecer ou ele não vai ter o suficiente para nos ajudar. E em nome de Jesus, hoje todas essas características que a gente falou, a gente quer quebrar elas aqui, porque nós vamos falar como o nosso Deus não é nada a ver com isso. Como ele é um pai perfeito, como ele é um pai bom. E como a gente precisa realmente entender isso para poder caminhar em plenitude com ele. Então a gente falou dessas características que a gente pode ter vivenciado com o nosso pai terreno. E se você talvez se enquadrou em alguma delas, você falou, caramba, essa é a minha história. Eu queria só dar uma pausa rapidinho aqui na nossa aula e te falar. Depois que a gente terminar essa aula, depois que você desligar tudo aqui, e você identificar que você ainda tem uma questão em aberto com o seu pai terreno, procura ele. Procura ele, fala com ele, por mais doloroso que isso seja, por mais difícil que esse assunto seja. Mas talvez a gente não tenha a noção de quão poderoso é ter essa questão da paternidade resolvida no nosso coração. Porque isso com certeza vai abrir muitas portas da sua vida, com certeza você vai conseguir fluir em muitas outras coisas na sua vida que você nem imagina. Mas você possa me falar, eu nunca mais falei com meu pai, ou eu não devo nada pro meu pai, porque o meu pai nunca fez nada por mim, eu nunca nem vi direito o rosto dele. Mas faça uma oração, libera isso no mundo espiritual, libera isso no seu coração, libera perdão para ele. Se o seu pai talvez já faleceu, também faça uma oração, libera ele. Mas se você tem a possibilidade de contatar o seu pai, de falar com ele, manda uma mensagem para ele, liga para ele, coloca um início nesse processo que eu talvez sei que não é só uma conversa que vai resolver, mas dá um pontapé nesse processo de restauração do seu relacionamento com o seu pai, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar graça para conduzir essa situação e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Se nós não tivermos essa questão da paternidade bem resolvida, nós vamos viver uma vida de orfandade. Nós vamos olhar a vida com as lentes da orfandade e tudo vai estar distorcido à nossa frente. A gente até pode ter o pai vivo e se relacionar com ele, mas viver como se nós fôssemos órfãos. E eu queria dar um exemplo disso, do que está escrito lá em Lucas, no capítulo 15, na parábola do filho pródigo, no versículo 17, que diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Esse daqui é o filho pródigo falando. Então, ele tinha o pai vivo. Se você conhece a história, eram 2 filhos, e esse filho aqui, da questão, o filho pródigo, o filho mais novo, ele um dia resolveu pedir para o pai a sua herança para ele poder ir embora e gastar. Ele simplesmente falou: pai, não quero mais saber do senhor, quero só o que seria de meu direito, então vou embora. E ele foi viver a vida dele, gastou todo o recurso com festas, prostitutas, e aqui nesse ponto da vida dele ele estava trabalhando com porcos, passando fome, desejando comer a comida do porco. E aqui no texto que a gente leu, ele fala o seguinte, que quando ele caiu em si, ele lembrou: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar e me voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Então aqui o que ele estava falando? Na verdade, ele não estava com saudade do pai dele. Ele estava com saudade da comida da casa do pai dele. Ele vivia com um pai vivo, mas como se ele fosse órfão. O tempo em que ele estava com o pai dele, ele não enxergava o pai dele realmente como um pai. Ele enxergava o pai dele como um patrão. Como um cara que podia prover comida para ele. E o filho mais velho, que ficou em casa, também era assim.
Porque depois que o irmão dele volta e há toda aquela celebração, ele fala: poxa, pai, eu trabalhei a vida inteira para você e você nunca me deu um cabrito para celebrar com os amigos. Sendo que tudo que estava ali diante dele era dele. Mas ele realmente não vivia uma vida como filho, ele vivia uma vida como servo. Então é possível ter o pai vivo e viver nesse espírito de orfandade. E isso vai acabar distorcendo tudo que está à nossa volta. Porque se a gente vive nesse espírito de orfandade, nós nos relacionamos com Deus como um escravo. Um escravo. E um órfão, um escravo, né, trabalha para Deus e não com Deus. Um filho, ele trabalha com o seu pai. Então, se essa pessoa que é órfã, que não tem pai, ela enxerga esse pai como um senhor, ela nunca consegue desfrutar de tudo aquilo que ele tem, porque ela trabalha para ele. Se ela faz, ela recebe. Se ela não faz, ela não recebe. Se ela faz errado, ela é castigada. Um filho não vive assim. Um filho vive em concordância com o pai, porque ele sabe que tudo que o pai tiver é dele. Então não tem por que ele trabalhar para o pai dele. Não tem por que ele querer trabalhar para pagar alguma coisa para o pai dele, porque ele não mereceu ser filho. Então tudo que ele recebeu de graça. O texto que a gente leu em Romanos nos fala que nós somos co-herdeiros com Cristo. Herdeiro é simplesmente um cara que recebeu. Ele não escolheu nascer naquela família. Ele não escolheu ser filho daquela pessoa. Ele simplesmente está recebendo. E se hoje nós temos esse espírito em nós, esse espírito nos faz ser filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então nós temos isso já ao nosso acesso. Nós não precisamos fazer mais nada para receber. Nós não precisamos fazer nada para alcançar esse lugar de filho, porque ele já nos foi dado através da graça. Mas se nós temos o espírito de orfandade, a gente sempre vai querer barganhar. A gente sempre vai querer fazer para receber. A gente sempre vai achar que não é o suficiente. A gente sempre vai querer trabalhar mais para receber mais. Então hoje eu quero falar aqui com vocês sobre algumas características de orfandade e as características de Deus que quebram essas questões da orfandade para a gente poder sair daqui entendendo de que Deus é esse pai perfeito, esse pai que não parece com o nosso pai terreno. E a primeira característica da orfandade é que na orfandade não há destino, porque quem dá destino é o pai. Então uma pessoa que não tem pai, uma pessoa que é órfã, ela não tem destino, é aquela pessoa que vive uma vida num estilo assim, deixa a vida me levar, vivo um dia de cada vez, vamos ver o que acontece. Não há identidade, porque identidade, essa palavra identidade quer dizer idem, se a gente cortar ela, identidade. Idem é igual a quem? Então, quando talvez a pessoa fala, eu tô querendo encontrar a minha identidade, eu tô querendo me encontrar, eu tô querendo saber quem eu sou, você, na verdade, tem que saber igual a quem você é. Só que quando o pai não está presente, quando há esse espírito da orfandade, a pessoa não sabe quem ela é, porque ela não sabe igual a quem ela é. Então, para de tentar descobrir quem você é, para de entrar nessa jornada de, eu preciso experimentar tudo, eu preciso fazer de tudo, eu preciso me conhecer. Procura conhecer igual a quem você é. Procura conhecer quem é o seu pai que te criou. E aí sim você vai descobrir verdadeiramente quem você é. E esse pai, esse Deus Pai, é amor. E o primeiro texto que eu queria ver com vocês aqui, são vários textos, alguns a gente pode abrir, outros você pode só anotar para você acompanhar e depois. Tá aqui em 1 João, no capítulo 4, no verso 19, bem curtinho, que diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, o Pai não esperou a gente fazer nada para nos amar. Já está escrito aqui que ele nos amou em primeiro lugar. Não foi nada que a gente fez que conquistou esse amor. Não foi nada que a gente possa fazer que vai conquistar esse amor. Ele já nos amou da maneira mais plena possível. Ele já nos amou da maior maneira possível. E não tem o que a gente faça de bom ou de ruim que vá alterar esse amor de Deus por nós. O outro capítulo também, outro versículo aqui também em 1 João 4 é o versículo 8, que diz: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E esse pai de amor, que não é esse pai permissivo, ele nos dá destino, ele nos direciona, ele nos fala quem nós somos e nos coloca num propósito, nos coloca numa missão.
E algumas vezes esse colocar num destino, colocar numa missão, vai nos fazer sofrer algumas vezes. Mas esse é o intuito do pai que quer ver o seu filho se desenvolver, que quer ver o seu filho crescer. Porque um pai que talvez não direciona o seu filho para onde ele deve ir, que é muito permissivo, que talvez nunca o corrige, não é um pai que realmente ama. Porque ele não vai estar direcionando, afiando aquela pessoa para onde ela deve ir. Então ele é esse pai de amor que não é como o amor de um pai permissivo, que deixa a gente fazer o que a gente tiver vontade, o que tiver na nossa cabeça. Esse pai de amor muitas vezes vai nos levar a situações que vão nos fazer sofrer, que vão nos machucar, que vão nos causar morte em várias áreas da nossa vida, mas que são para a nossa maturidade. Eu tenho certeza que se você é pai, talvez está aqui nos assistindo, a maior felicidade que você tem é ver um filho seu se desenvolvendo na vida. Ver um filho alcançando coisas que você talvez tanto almejou para ele. Ver um filho se formando numa faculdade, se casando, tendo um bom relacionamento com Deus, sendo uma pessoa de respeito, de honra, sendo uma pessoa que consegue tocar a sua vida ali da maneira mais honrosa possível. Eu tenho certeza que o orgulho de todo pai é ver o seu filho crescendo e se desenvolvendo, não precisar ficar sempre ali como alguém que precisa de um sustento do pai contínuo porque não sabe se virar na vida. Mas só que esse colocar para fora do ninho, em se empurrar para o destino, muitas vezes vai nos doer. Mas a gente tem que saber que isso é o verdadeiro amor. É um amor que cuida sim de nós, mas que também nos lança para vivermos aquilo que a gente tem. Que nos lança para viver uma vida com propósito. E não uma vida só levada pelo vento, uma vida como de quem não quer nada, uma vida sem destino. Nosso Pai nos ama e nos dá destino. E a segunda característica da orfandade é que a orfandade nos faz sentir deslocados. Faz sentir como se você não pertencesse a nenhum grupo. A pessoa que tem o espírito de orfandade, a pessoa que se sente como um órfão, que vive como se não tivesse pai, ela parece que nunca tá bem em nenhum lugar. Sabe? Às vezes vem aquela mentira assim de a igreja fala que a gente é família, mas a gente nunca é família nada, porque eu não me sinto acolhido, não. E o problema não tá na igreja, porque a pessoa pode mudar de comunidade várias vezes e ela sempre tem aquele mesmo sentimento. Não só na igreja, talvez na escola, no trabalho, na faculdade. Vocês falam aqui que vocês são amigos, mas ninguém nunca me acolhe. A pessoa parece que sempre tá naquela situação de deslocamento, que nunca se sentiu acolhida. Isso pode ser resultado de um pai autoritário, de um pai que nunca te abraçou, que nunca te acolheu, que nunca te protegeu ali para você se sentir realmente que você era pertencente daquele lugar, que você era importante, que você era amado naquele lugar. Mas hoje eu quero te falar que independente disso que tenha acontecido na sua vida, o nosso Deus Pai é abrigo. E alguns textos que a gente vai ler aqui, o primeiro deles é incrível, depois você vai abrindo os demais na sua casa, porque todos eles são muito bons para você refletir. Está em Salmo 27, no versículo 10, que diz: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. E aqui eu tenho outro, Salmo 94, 22, Salmos 32, 7, todos eles vão expressar essa característica de que Deus é abrigo, de que Deus é esse pai que acolhe, que Deus não é esse pai que simplesmente nos deixa de lado ou que não tem afetos por nós. Deus tem profundos afetos por nós. Ele cuida de nós, Ele nos ama, Ele nos diz o quanto nós somos importantes para Ele. Ele entregou o seu Filho unigênito para que agora a gente fosse vários irmãos, para que agora nós pudéssemos chamá-lo de Pai. E quando o espírito da orfandade sai do nosso coração, o espírito da paternidade está sobre nós, a gente para de se sentir deslocado nos lugares, porque a gente sabe que aonde a gente vai, o nosso Pai está conosco. A gente sabe que independente do lugar ou da situação que a gente esteja, o nosso Pai vai estar lá. Ele dá essa consciência de pertencimento. Ele dá essa consciência de que você faz parte daquilo, de que você é importante, de que você está fazendo parte de algo muito maior e que não que você está sempre deslocado. Então se lembre que Deus Pai é abrigo. E a próxima característica da orfandade é que na orfandade há carência crônica. Sabe aquela pessoa que busca afirmação em todos os lugares?
Aquela pessoa que sempre quer que alguém esteja ali afirmando quem ela é ou como ela faz bem as coisas. E um exemplo que a gente tem disso hoje muito comum são as redes sociais. Aquela pessoa que sempre está postando uma foto para receber um like, para receber um comentário, para ter alguém dizendo: nossa, como você é bonita, como você é boa no que faz, como você é inteligente, como você é bem-sucedido. Aquela pessoa que sempre quer elogios em todos os lugares, a pessoa que tem uma fome emocional crônica, que em todo relacionamento que ela entra parece que ela vai sugar a outra pessoa, porque ela precisa daquele afeto, ela precisa daquele carinho, ela quer sempre alguém reafirmando quem ela é ali para ela. E muitas vezes isso é resultado de um pai que foi ausente, de um pai que não esteve lá para realmente dizer como aquela pessoa era amada, para dizer como aquela pessoa era querida, ou, como a gente disse anteriormente, de um pai autoritário, que não demonstrava esse afeto. E essa pessoa agora fica buscando afirmação em todos os lugares que ela vai, fica buscando alguém que diga como ela é importante, como ela é amada. Mas hoje a gente tem que sair daqui também sabendo que nosso Deus Pai é afeto. Ele é um pai profundamente afeiçoado pelos seus filhos. Ele ama os seus filhos de uma maneira inacreditavelmente grande. E um pai afetuoso, ele é esse nosso Deus Pai, ele é tão afetuoso como o pai da parábola do filho pródigo, que quando vê o filho voltando para casa, o filho todo sujo, que fez tudo de errado, mas ele não se importou com o que o filho fez. Ele viu aquele filho voltando, ele pulou no pescoço dele, abraçou o filho, beijou o filho, que demonstra afeto para o seu filho. E esse é o nosso Pai. Um texto que eu queria ler com vocês aqui, ele está lá em Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 36. A gente vai ler o 36 e o 37. Marcos 9, 36 e 37, que diz assim: trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim, e quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Aqui é Jesus falando. Então, Jesus é essa expressão do Deus Pai, e ele é esse ser afetuoso que amava as crianças, que demonstrava o carinho dele, que se importava com seus filhinhos, que se importava com aqueles que ele realmente amava. Então, quando nós encontramos no nosso Pai esse afeto, toda a nossa carência é suprida. Toda essa fome espiritual, toda essa fome emocional é suprida. Esse vazio, talvez, que a gente procura preencher com relacionamentos, com pessoas, com likes nas redes sociais, ele só é suprido quando nós descobrimos e quando nós desfrutamos de um relacionamento com esse Pai que é afetuoso. E a quarta característica da orfandade é que ela nos faz ver a vida pelas lentes da escassez. Sabe aquela pessoa que só consegue ver o que falta? Que se ela entrar numa sala, pode estar linda, maravilhosa, toda decorada, pintada, cheirosa, bonita, mas se ela vê um pinguinho de sujeira no chão, é a primeira coisa que ela enxerga, ela fala: nossa, tá sujo ali. Ou aquela pessoa que sempre tem um olhar negativo para situações, que é pessimista, que pode estar uma situação com 99% de acerto, mas ela só vai conseguir ver o 1% de erro. E ela aprendeu a ver a vida por essas lentes da escassez, porque talvez ela teve um pai ausente. Porque talvez todas as vezes em que ela precisou que o pai dela estivesse lá, ele não estava. E faltou alguma coisa, talvez faltou comida na mesa dela, talvez faltou a palavra amiga, talvez faltou o conselho, faltou realmente a presença do pai ali. E essa pessoa começou a enxergar a vida por essas lentes da escassez, de que sempre vai estar faltando alguma coisa em algum lugar. Mas o nosso Deus Pai é provedor. E agora, um texto super conhecido para a gente afirmar isso é o que está lá em Mateus 6, do versículo 25 ao 33, que diz o seguinte: por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida?
E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Esse é o nosso Pai. É provedor. Ele sabe de todas as nossas necessidades. Ele sabe do que a gente precisa. E se ele cuida de passarinho e de planta, você acha mesmo que ele não vai cuidar de você e de mim? Você acha que ele vai deixar faltar o que você comeu, o que você vestir? Ele sabe que a gente precisa dessas coisas. Ele não vai ser um Deus que vai sumir um dia do nada na nossa vida e vai faltar a provisão. Ele não vai ser um Deus que do nada vai morrer, vai ser um Deus que vai te abandonar do nada. Ele tá lá e ele é provedor. E se a gente tem essa certeza realmente no nosso coração, com o que a gente tem que se preocupar? Se o nosso alimento, se a nossa roupa, se a nossa vestimenta está garantida, qual é o motivo da nossa ansiedade? Qual é o motivo da gente passar uma noite em claro, achando que, meu Deus, vai faltar o recurso amanhã, como é que eu vou colocar a comida na mesa? Um bebezinho pequeno dorme uma noite tranquilamente, porque ele sabe que o pai dele vai estar lá amanhã. Ele não precisa se preocupar pensando, meu Deus, mas será que vai ter leite para eu tomar o meu mamá amanhã? Claro que não, ele descansa porque ele sabe que ele tem pai, porque ele não precisa se preocupar, porque todos os dias quando ele acorda, a mamadeira tá lá na boca dele sem ele nem precisar pedir. Ele tá lá todos os dias suprindo, provendo. Então, se hoje você tem essa ansiedade no seu coração de sempre achar que algo vai faltar, ou se você olha a vida por essas lentes da escassez, se você sempre vê as coisas por esse lado negativo, por esse lado pessimista, hoje saiba de que Deus é esse Pai provedor. Ele é o que provê tudo o que nós precisamos. Ele é quem provê tudo o que a gente realmente precisa. Ele sabe do que a gente realmente precisa. Se tem alguma coisa na nossa vida que às vezes Deus ainda não nos deu, é porque talvez a gente não precise tanto dela, ou porque às vezes não seja a hora certa da gente ter aquilo. Mas do que a gente precisa, Ele sempre nos supre. Porque quem é filho mesmo, quem entende que é filho, dorme, descansa, tem uma noite tranquila de sono. Não fica se revirando na cama de um lado para o outro, pensando no que vai comer ou como vai pagar as contas de amanhã, porque sabe que o seu pai cuida. Então, na orfandade, se vê a vida pelas lentes da escassez. Mas quando você vive como filho, quando você entende que Deus é esse pai, você sabe que ele é um pai provedor. E a última característica da orfandade para a gente falar aqui hoje é que a orfandade traz um sentimento constante de solidão. Aquela pessoa que diz assim, não tenho amigos, ninguém lembra do meu aniversário, só lembra porque vê lá no Facebook, mas se eu apagar o meu perfil, ninguém nunca vai me mandar nenhuma mensagem de parabéns, porque ninguém se importa muito comigo. Aquela pessoa que parece que nunca conseguiu se conectar bem com amizades, nunca conseguiu manter um relacionamento melhor, porque talvez ela teve essa desconexão com a pessoa, uma das pessoas mais importantes da vida dela, que é o pai. Talvez o pai faleceu, talvez o pai foi embora, ou talvez o pai até estava lá, mas não tinha um relacionamento de filho e pai mesmo. E aí ela tem esse sentimento de desconexão, parece que ela nunca está ligada a ninguém, parece que ela nunca consegue manter um relacionamento por muito tempo. É uma coisa que eu não sei te dizer exatamente os dados, mas houve um estudo de que quando a pessoa tem o pai retirado da sua vida de alguma forma assim muito abrupta, é muito provável que ela nunca consiga terminar projetos. Sabe aquela pessoa que começa uma faculdade começa um curso que ela começa a ler um livro e que ela começa a fazer um artesanato e ela desiste no meio. Sempre vai quebrando as coisas que ela começa, é porque esse relacionamento com o pai talvez foi quebrado e ela entende que os ciclos na vida dela não têm fim. Ela não consegue fechar aquilo que ela faz. E se a pessoa caminha
nessas lentes, nessa vida da orfandade, ela sempre se sente assim, parece que sozinha, parece que ela nunca consegue suceder naquilo que ela faz. Mas hoje eu queria te falar algo que, pra mim, é revolucionário de tudo que a gente já falou aqui. É que Deus é esse pai que é amigo. Deus, ele ama a gente, Deus provê tudo que a gente precisa. Ele é esse pai afetuoso. Ele é esse pai que nos dá destino, mas ele é esse pai também amigo. Ele é esse pai que se importa com você, ele é esse pai que quer ter um relacionamento de amizade, que ele quer contar os segredos dele pra você. Ele é um pai que quer te chamar no final do dia pra conversar e falar: e aí, como é que foi o seu dia hoje? Me conta. Sem pré-julgamentos, sem estar com o dedo apontado na sua cara pra dizer aquilo que você fez de errado, mas ele tá ali pra te ouvir, ele tá ali pra ser ouvido, ele quer que você ouça ele também, ele quer que você ouça aquilo que tá no coração dele pra você. E eu queria ler alguns textos aqui com você, rapidamente, só pra gente poder finalizar. E um deles está em João 15:15. Também você deve conhecer, um texto bem conhecido, que diz assim: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu lhes dei a conhecer. Então Deus nos chama para esse relacionamento de pai e filhos que são amigos. Sabe aquele pai e filho que assiste um jogo de futebol junto? Aquele pai e filha que vai e leva ela para fazer compras à tarde no shopping, que tem uma conversa, que senta para tomar um lanche junto e tem esse relacionamento? Deus é esse pai. Deus é esse pai que se importa conosco, que realmente tá ali para nos ouvir, que tá ali para ser ouvido e que por mais que a gente erre, a gente nunca vai ser surpresa para Deus. Porque como a gente já disse lá no começo, Ele nos amou primeiro, Ele nos amou antes. Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos dele. Então não importa o que você faça de errado, não importa o quão você acha que você errou já na sua caminhada até aqui, Ele é esse pai que é amigo, que está aberto para te ouvir, que está lá te esperando, que não está com o dedo apontado na sua cara, falando dos seus erros, mas que quer ter um relacionamento com você. E que hoje, no final dessa aula, você possa realmente entender como o nosso Pai Celeste é muito superior do que o nosso Pai terreno. Se você teve um Pai terreno bom, glória a Deus por isso. Saiba que Deus está além, muito acima, que não há limitações para Ele, que Ele é um Pai que é amigo, Ele é um Pai que provê, Ele é um Pai que é afetuoso, é um Pai que cuida de nós, que é abrigo, e é um Pai que é amor. E se você talvez tenha tido um pai terreno não muito bom, que sua experiência não tenha sido tão bacana assim, hoje o Espírito Santo te dá graça para consertar essa área na sua vida, para restituir essa área na sua vida. E eu tenho certeza que se você clamar hoje, se você abrir o seu coração e falar: Deus, se revela para mim como pai. Eu quero realmente ter essa área na minha vida curada, restaurada. Eu tenho certeza que Deus é gracioso e que nesse relacionamento que você vai construir com Ele dia a dia, a partir de agora, você vai conhecer essas características de um pai que é muito bom. E eu espero que essa aula tenha te abençoado. Eu espero que você consiga desfrutar dessa vida como filho, que você consiga olhar para a vida com as lentes do filho de um pai que é bom, que é afetuoso, que é abrigo, que nos ama, que nos dá destino sempre, que é nosso amigo. Que você vive em abundância essa vida agora pelos olhos do filho, que você não viva mais como um servo, como um escravo, mas que você tenha a sua identidade de filho afirmada e que a partir de hoje a sua vida não seja mais a mesma, mas que agora você desfrute de tudo aquilo que o bom pai tem para te oferecer. É isso, um abraço e a gente se vê na próxima.